Olá, alunos do curso de Agronegócio, Economia Rural, Paulo de Viema. 3 principais pontos da economia rural. Eu queria chamar a atenção de vocês, entendeu? Sobre o que produzir, como produzir e para quem produzir. O que produzir está diretamente relacionado com os bens e serviços que irão ser produzidos e em quais quantidades deverão ser disponibilizados para os consumidores. Ou seja, depende de uma demanda, tá? Como produzir? Relaciona-se com o modo de produção, ou seja, tecnologia que as empresas utilizam para a produção de bens e serviços. Tá? Então seria como está estabelecendo a produção dentro da porteira. Tá? E para quem produzir, relaciona-se diretamente com a definição do público-alvo, bens e serviços produzidos em relação que dispõe as pessoas. Não lembro se na apostila de vocês tem a relação do repolho. Antigamente a gente comprava repolho enorme, entendeu? Eram os repolhos grandes. Hoje em dia estão produzindo repolhos menores. Por quê? Porque as famílias diminuíram. Então, ou você tinha que cortar o repolho e levar só metade, ou mudar o nicho mercadológico, tá? Outro fator que eu queria chamar a atenção de vocês é a questão do setor rural apresenta algumas particularidades. A primeira é que os produtos agropecuários, geralmente eles são produzidos na forma bruta, tá? A segunda é que os produtos agropecuários, em geral, são perecíveis, tá? Certo? A terceira tem a ver com a perecibilidade dos produtos, ou seja, que implica na sociedade rural. A quarta, os produtos agropecuários são produzidos em larga escala, por um grande número de produtores, tá? A quinta, a sazonalidade, que a produção significa que ela só ocorre em determinados períodos. Em suma, acontece isso muito. Os produtos agropecuários, na sexta, eles têm forte influência dos fatores climáticos. Tá? Sétimo, as variações na qualidade dos produtos agropecuários ocorrem tanto pela grande variedade de plantas e animais, quanto por problemas climáticos. Tá? São as variantes. Outro fator que eu queria chamar a atenção de vocês é a questão dos segmentos. A gente tem o segmento que é antes da porteira, o segmento dentro da porteira e o segmento depois da porteira, certo? Quanto às particularidades, a gente falar um pouquinho sobre que os produtos são produzidos em forma bruta, tá? Ou seja, sempre eles necessitam geralmente eles necessitam de um tratamento, processamento para o seu consumo final. Um exemplo disso, a gente pode pensar, entendeu? Em lavrar a folha do alface, no consumo direto ao consumidor. Ou seja, constitui um processamento necessário para o seu consumo. Da mesma forma, a produção do óleo de cozinha requer um processamento industrial, da soja, assim como o consumo da carne pressupõe o abate, tá? E seu processamento. Então, nessa primeira atividade, eu queria que vocês relacionassem essas particularidades no fórum, tá? Colocando exemplos. Tem exemplos na apostila, entendeu? Então, qual seria o exemplo de um produto produzido em forma bruta que precisa de um processamento ou tratamento para o consumo final? Óleo de soja, carne bovina, eucalipto, tá? E assim por diante. Um por um dos itens. Então, o primeiro que eu queria que vocês relacionassem é as particularidades enquanto a questão da forma bruta, a questão da perecividade, tá? A questão da larga escala. Então, tem que ter esse planejamento, silo, onde guardar, como escoar, tá? A questão da sazonalidade, ou seja, algumas culturas, entendeu? Elas ocorrem em determinados períodos. Então eu queria alguns exemplos, tá? Que obedecem clima. Outro fator é os produtos agropecuários que sofrem grande influência, entendeu? De fatores climáticos e biológicos. Queria exemplo de algum, tá? Que vocês coloquem. Para variantes na qualidade dos produtos que ocorrem pela grande variedade de plantas e animais, ou seja, por
problemas climáticos ou biológicos, ou pelas condições de armazenamento e distribuição. Eu queria que vocês relacionassem um produto para cada uma dessas vertentes, tá? O segundo ponto da atividade nossa, de vídeo reflexão, ele vai permear o quê? O segmento antes, dentro e depois da porteira, tá? O segmento antes da porteira, ele é caracterizado pelas atividades produtivas, tá? Relacionadas com a aquisição de insumos, suplementos, mudas, fertilizantes, agroquímicos. Então eu queria que vocês relacionassem antes da porteira uma determinada cultura. Exemplo, soja. O que eu preciso antes da porteira? O que eu preciso dentro da porteira? E o que eu preciso depois da porteira? Tá? Dentro de todo esse processo. Perdão. O segundo segmento, que seria dentro da porteira, ele já é caracterizado pela própria produção agropecuária, tá? Ou seja, as atividades relacionadas com arroz, café, carne, bovina, suína, entre outros, são principais agentes econômicos do segmento, tá? Ou seja, o que ocorre dentro da porteira, tá? Ou seja, é a mão de obra e assim por diante. Por fim, o segmento depois da porteira, que é caracterizado pelos principalmente pelas atividades de armazenamento, tá? Beneficiamento, comercialização, industrialização e transporte, tá? Dos produtos agropecuários. Então eu queria que vocês relacionassem, primeiro, a questão da importância de se entender o que produzir, como produzir e para quem produzir. Essa é a fase 1 da nossa atividade. A segunda, que vocês relacionassem o segmento antes, dentro e depois da porteira, com as questões, entendeu? Dos fatores, das particularidades do setor rural, quando a gente estuda economia rural. Ou seja, o primeiro, feito de forma bruta, produtos agropecuários, entendeu? Perecíveis, os produtos, entendeu? Produzidos em larga escala. Então, vocês espetassem essas particularidades antes, dentro e depois da porteira e fizessem um texto. Essa atividade não tem necessidade de comentar do colega. Então, a primeira, fazer o que, como e por que produzir, certo? E depois relacionar as particularidades com os segmentos antes, dentro e depois da porteira. Lembrando que não é necessário fazer comentário no do colega, é apenas um comentário autoral. Escolhe uma cultura, entendeu? Ou um tipo de criação e estabelece esses critérios para mim. Lembrando que a atividade vídeo reflexiva é uma atividade obrigatória e vale presença. Então são 2 comandos, tá? Primeiro, responder. Escolhe uma cultura ou um tipo de criação e coloca como, por quê e para quem produzir, certo? Essa mesma atividade vocês vão relacionar depois antes, dentro e depois da porteira com as particularidades em larga escala, previsibilidade, questão do clima, para a gente pensar, entendeu? Como que pode funcionar a economia rural dentro desses registros, entendeu?